hora quando vai chegar na final ele não perde. Vamos! Que é galo! Mais um. O Vene Casagrande se representou de olho na partida contra o Juventude, esse jogo pelo Brasileirão. O Nenê vai poder ser escalado? Não sei. Depende da CBF. Nos bastidores da classificação para a final da Copa do Brasil, o time mostrou muito apoio ao Bruno Henrique depois que foi expulso, né, no final do jogo. Aquele apoio para o Bruno Henrique. A gente vai ver o VT e na volta, presta atenção, o Vene vai atualizar a gente sobre os desfalques para esse jogo da Copa do Brasil. O Flamengo já está na final, mas tem alguns desfalques. Você quer saber? Espera. Olha esse VT que legal. Terceira final consecutiva, ânimos renovados e um grupo ainda mais unido. A equipe está mais uma vez na briga pelo título da Copa do Brasil e chega forte para a disputa. O Flamengo pensa muito grande, né? Então, e como eu repito, não é fácil estar nessas finais. E é o grupo, eu estou completamente tranquilo porque são jogadores acostumados a jogar finais. O clube ainda é o maior em número de finais da Copa do Brasil, 10 no total. No ranking de títulos, o rubro-negro é o terceiro clube mais vitorioso ao lado de Palmeiras e vai em busca da 5ª taça. E para chegar lá, o time contou com um jogador que está sendo decisivo na temporada. Motivação. Não tem coisa melhor do que você acordar, saber que hoje você vai disputar uma semifinal e você joga pelo Flamengo. Motivação melhor do que isso, eu acho que não tem. Com 4 gols e 7 assistências em 2024, Gerson é o segundo jogador mais utilizado nesta temporada, com 49 jogos, atrás apenas do goleiro Rossi com 51. Além de fazer a diferença, o que já resultou na convocação pelas eliminatórias da seleção, é um dos pilares do grupo no que se trata a superar adversidades, que, aliás, está ainda mais unido. Prova disso foi o abraço da equipe em Bruno Henrique após a classificação. O camisa 27 não poderá participar do primeiro jogo, já que foi expulso, assim como o Pulgar, que tomou o 3º cartão amarelo. Mas, se depender da força que tem esse grupo, o Flamengo vai com tudo em busca de mais uma taça. Muito orgulhoso do time que eu tenho, da equipe que eu tenho na mão. Conheço esse grupo, já falei como ninguém. E sei perfeitamente a fome e a ambição que esse grupo tem de ser campeão e de ganhar. E eu sou, como falei também nas outras vezes, sou um privilegiado de poder liderar esse. Muito bem, Vene Casagrande. Esse é o Felipe Luiz, que você tanto elogia em suas coletivas. E o apoio ali de toda a equipe em cima do Bruno Henrique, que foi ali um vermelho que todo mundo aqui concordou que era para vermelho mesmo, mas que isso não tira, obviamente, a importância do Bruno Henrique para o grupo, né? Não, claro que não. Inclusive, o próprio Bruno Henrique fez uma postagem após a partida pedindo desculpas ao Mateuzinho, que foi seu companheiro de Flamengo, ou seja, nenhuma maldade. E o próprio Bruno Henrique sabia que ele merecia levar o cartão vermelho. Inclusive, foi o 2º cartão vermelho nessa temporada do Bruno Henrique, que não é um jogador maldoso, não costuma fazer esse tipo de falta, mas fez. E o grupo abraçou o Bruno Henrique. O Gerson deu uma entrevista após o duelo, uma entrevista muito bonita, por sinal, falando que todo mundo havia dito para o Bruno Henrique que iria dar a volta por cima por ele, conquistar a classificação por ele, e o grupo conseguiu. Então, assim, é um jogador extremamente importante para o Flamengo. Inclusive, na minha opinião, fazia uma baita partida até a expulsão. Estava sendo um jogador extremamente importante, porém, isso não faz com que eu não venha aqui e não venha criticá-lo. Eu acho que o Bruno Henrique tem que tomar cuidado nesse excesso de vontade dele, porque isso para mim é um excesso de vontade. Ele queria mostrar a disposição em campo, ele queria mostrar raça, conquistar a classificação com a camisa do Flamengo, mas tem que tomar cuidado, porque numa próxima o sucesso pode não vir. E aí, com certeza, a gente sabe como que iria acontecer, né? A torcida provavelmente iria culpá-lo, mas, enfim, deu tudo certo. Acho que o Bruno Henrique agora precisa manter a calma nos próximos jogos, porque, repito, é um jogador importante, porém, não estará à disposição o técnico Felipe Luiz no primeiro jogo da final da Copa do Brasil. E tem mais gente que não está à disposição. Você já vai falar só um minuto antes, ô Pedrosa, eu vou contigo em relação ao Wesley. Falamos pouco dele aqui ontem e merece um grande destaque nessa partida. E você não acha que tem uma coisa aí meio da questão de posição para posição, já que o Mateuzinho falou que lá no Corinthians o clima ia ser hostil e eles já brigaram por essa posição no Flamengo? Será que isso pode ter sido um molho para o Wesley ter ficado mais corajoso do que eu já? Eu acho ele um jogador corajoso. Eu não tenho dúvida, Fernanda. Inclusive, o próprio Gerson fala isso na pré-eleição, né? Aparece um vídeo na Flá TV do Gerson
comentando que clima hostil, o Flamengo joga para o estádio lotado o tempo inteiro. Então, independentemente do estádio estar lotado na Neoquímica Arena ou não, jogo grande é para jogador grande. E o Wesley se mostrou um jogador grande no jogo que ele fez na Neoquímica Arena, porque ele conseguiu ser efetivo não só na postura ofensiva, porque é um atleta que tem muita velocidade, tem muita habilidade também, mas principalmente nessa entrega, para você poder preencher espaço de um time que está com 11 contra 10. Então o Wesley foi muito bem na minha visão. Aliás, o Wesley vem crescendo de rendimento com o Felipe Luiz. Desde que o Felipe Luiz assumiu e resolveu colocar o Wesley naquela lateral direita, eu acho que ele cresceu de rendimento. Tem uma questão de posição também, onde o Felipe Luiz passou a vida inteira jogando ali, mesmo sendo no lado oposto. Os atalhos do campo são parecidos, então eu acho que tudo isso aí acaba sendo positivo para o Wesley crescer de rendimento e ele, quem sabe, poder realizar o sonho dele, que é jogar lá na Europa, mas também mostra que, mesmo com a situação que aconteceu do Atalanta, o Wesley continua se entregando com a camisa do Flamengo. E o Wesley, assim, só para finalizar o assunto Wesley, é importante mencionar a parte técnica e tática dele, que ele de fato está evoluindo muito, mas também a parte física, porque ele vem como titular nos últimos 5 jogos e mostrando uma disposição muito grande. Inclusive o GPS internamente do Flamengo registra ali mais de 10 km percorrido por partida, ele só foi substituído em um jogo. E esse lance do clima hostil não foi apenas o que o Mateuzinho falou, vai muito além disso. Nos bastidores, por exemplo, o Flamengo teve que reclamar, porque quando chegou ao vestiário lá da Arena Neoquímica, não tinha luz. O Corinthians cortou, entre aspas, a luz de propósito para poder atrapalhar a preparação do Flamengo, botou música, o que estava rolando no estádio, para dentro do vestiário do Flamengo. Horrível, então, assim, de fato, o Corinthians teve algumas atitudes que eu considero atitudes de time pequeno. Futebol se ganha dentro de campo. Esse tipo de atitude, beleza, pode até atrapalhar, mas outros jogadores eles vão ficar mais animados ainda com a disposição. E foi por conta disso que o Wesley falou sobre o clima hostil. E a questão também do Corinthians, com essa torcida do Corinthians, não precisa fazer isso, né? A torcida do Corinthians já se basta. Vene, tem desfalque aí garantido no Flamengo para a final da Copa do Brasil, esse jogo contra o Atlético Mineiro? Sobe o drone do Vene Casagrande, Vamos gente. lá. Nem o drone, né? 2 desfalques certos. Pulgar, por conta do terceiro cartão amarelo que ele sofreu contra o Corinthians, e o Bruno Henrique expulso, cartão vermelho, obviamente ele não pode entrar em campo, e o De La Cruz, esse tem grande chance de ser desfalque também, inclusive enquanto a gente faz o programa aqui, ele está no hospital realizando exames médicos para saber a gravidade da lesão que ele sofreu na coxa. E o De La Cruz é um jogador que tem entrado em campo na base do sacrifício, ele já estava com muitas dores no joelho, pessoas me falaram que ele não consegue esticar o joelho direito, enfim, ele está passando por dificuldades, problemas físicos, e isso não é segredo para ninguém. O Flamengo contratou o De La Cruz sabendo da quantidade de problemas físicos que ele tem ao longo da carreira. E algo que deixa ainda pior a situação do De La Cruz. Se a gente for parar e analisar números de jogos, ele nunca disputou tantos jogos em uma única temporada. Então, eu acho que faltou um certo planejamento em relação ao De La Cruz, porque utilizou demais esse jogador no início da temporada em jogos, entre aspas, irrelevantes, por exemplo, Campeonato Carioca, porque o Flamengo priorizou o Campeonato Estadual ao invés de outras competições, a gente já debateu isso aqui, e na situação do De La Cruz específico, eu acho que poderia ter feito um planejamento melhor para poder utilizar o De La Cruz nessa reta final de temporada. A gente ontem, na verdade, o Vene falou sobre um vídeo do goleiro do Atlético Mineiro, o Everson, que está inflamando a torcida do Flamengo. O Lucas Pedrosa, e não foi para torcedor que ele falou, não, foi para a televisão do Galo. Cadê? Bora, quando vai chegar na final, ele não perde. Vamos, que é Galo. Mais um. Na verdade, ele não falou. Pegaram esse pedacinho dele ali no momento vivo. Mas ele falou. Mas ele não chega num podcast e fala: olha, chegamos na final. O que ele fala? O que ele fala aqui? Chegamos na final. Na final a gente não perde. Ó. Quando vai chegar na final, ele não perde. Vamos. Quando a gente chega na final, a gente não perde. Mais um. Não dá nem pra falar que foi pro Flamengo, gente. Isso foi no sábado. Vamos. Nem sabia ainda quem seria o adversário do Pedro. Flamengo. Viu só como é que você é? Não, mas eu não falei do Flamengo. Ele falou que quando chega a final, o Atlético não perde. Mas aí... Independentemente do adversário, ele está garantindo que é uma vitória. Eu acho que é uma polêmica vazia. O cara ali estava simplesmente comemorando a vitória do time dele e falando que, provavelmente, nas experiências que ele teve com o Galo, quando foi para a final, não perdeu. Natural. Eu também achei. Natural, porém, achei natural. Os jogadores, a muito torcida pior do Flamengo Mateuzinho. podem pegar isso aqui e utilizar. Assim, com todo respeito também aos jogadores do Flamengo, não precisa de motivação maior do que você vestir a camisa do Flamengo numa final de Copa do Brasil. Isso já é uma motivação. Porém, gente,
nós temos que esquentar os bastidores desse pré-jogo. Você gosta, então, né, seu Everson, Vene Casagrande? mandou mal demais. Mandou mal demais. Que Deus ouça o Everson. E o que é isso, gente? Deixa eu falar um negocinho com ele ali. Tu fica tá indo de quê? É a opinião dele. Aqui. Aí você vê como é que são as coisas. Só um minutinho, tá, Nenê? Ele ontem falou isso, aí eu imaginei, pô, ele sentou no Negócio podcast assim, né? e falou, deixa eu chegar, eu vou ganhar a final. Contra o Flamengo. Contra o Flamengo. Ele falou ali, depois do jogo parceiro do dele Vasco, ali. na chuva, De na boa. emoção, de boa. Aí a Galo TV filmou, botou, Normal. aí ele já trouxe. Isso Aí, é provocação, só um minutinho, isso é só um minutinho. provocação. Aí sabe quem que mandou eu pedir esse debate? Adivinha? Ele. Big Boys aqui no ouvido. É outro também que Porque gosta é o de uma quê? polêmica. Fla Press, gosta de exatamente. polêmica. Exatamente. É, Everson. Falando em polêmica, olha quem tá no telão. Aí. O que foi, Vene? Pô, isso aí. E coitado, ele não tem culpa de nada, né? Não, mas como é que tá essa conversa toda? Essa conversa tá apenas na conversa, porque o Corinthians até o momento não efetuou o pagamento da multa de R$500 mil pela escalação de Hugo Souza no último domingo. E o Flamengo já notificou o Corinthians porque quer receber esse valor. Vene, e se o Corinthians não pagar, continuar devendo os R$500 mil, o Corinthians fica impossibilitado de exercer a cláusula de opção de compra desse jogador. O que eu acho que o Corinthians não vai dar esse mole. Porque, de fato, assim, o Corinthians tem a chance de ter um goleiro do nível do Hugo Souza, jovem, por apenas R$800 mil. Então, assim, é um valor muito baixo. Então, o Corinthians, eu acho que, em determinado momento, vai pagar a multa de R$500 mil. Em determinado momento, vai pagar o valor à vista de R$800 mil. Você não entendeu nada. Por quê? Como é que o que as datas estão o quê? Ah, não estão casando. Descasamento entre a data do vencimento e o pagamento do Corinthians. Pedrosa, é isso, Pedrosa. O Big Boys falou aqui, ó, que o Corinthians falei é isso pra- devo, não nego, pago quando Para a puder. companhia de É luz. exatamente isso. Espero que eles não cortem a minha luz. É exatamente isso. Assim todo mundo ia pra comprar e ia dever todo mundo, tá tudo certo. Assim todo mundo compra. E olha só, cara, é triste, cara. É triste ver essa situação. Vocês dois não acham isso correto, né? Não, eu acho completamente errado. Mas assim, eu já falei aqui. A gente tem que sempre frisar aqui que não é só o Corinthians que faz esse tipo de coisa no futebol brasileiro. Outros times fazem, o Vasco faz, o Botafogo já fez, o Flamengo em algum momento já fez e tudo mais. Assim, o ponto é, o negócio fica mais escancarado por ser um rival direto justamente, assim como a questão do próprio Mateuzinho. Vamos dizer que, hipoteticamente, o Corinthians tivesse passado do Flamengo na última semifinal. O Mateuzinho teria sido crucial para a partida, porque o jogador que acabou sendo expulso foi um lance junto com o Mateuzinho. Verdade. E se ele pega pênalti, esse menino, Exatamente, imagina. poderia acontecer, entendeu? Então, assim, é muito triste, porque quando você ganha esportivamente, você pelo menos não dá uma recompensa financeira para quem você está perdendo, para quem está tirando o nível técnico, isso aí mostra que é o desnivelamento do futebol brasileiro. E o caso do Hugo Souza, o caso do Ranieri, o caso do Mateuzinho, é mais um caso do Corinthians nessa situação desse doping financeiro que infelizmente tem acontecido. Só que no caso do Hugo Souza e do Mateuzinho são situações diferentes. O Flamengo nada poderia fazer em relação à escalação do Hugo Souza, porque por contrato o Corinthians escala o jogador e só depois paga a multa. O Flamengo não poderia virar para o Corinthians, não, você não vai escalar o Hugo Souza porque eu sei que você não vai me pagar. Isso não pode. Então o Corinthians poderia sim escalar esse jogador e aí depois efetua o pagamento até 24 horas após a partida, o que não aconteceu até o momento. Daqui a Fala, nação rubro-negra. Se você é torcedor do Mengão e não quer perder nenhuma novidade, já se inscreve no canal e deixa aquele like para fortalecer. O Flamengo vai encarar o Atlético Mineiro na grande final da Copa do Brasil. O primeiro jogo acontece no dia 3 de novembro, e apesar de ainda faltar um tempo, o técnico Felipe Luiz já tem algumas preocupações importantes. O Mengão chega para a decisão com vários desfalques pesando no elenco. Confira a situação. Bruno Henrique, suspenso após ser expulso na semifinal contra o Corinthians. Fica de fora do jogo de ida. Eric Pulgar, também suspenso por ter recebido o terceiro cartão amarelo na mesma partida. De La Cruz, saiu com dores na coxa e segue sendo dúvida. O departamento médico fará avaliações até o dia da final. Everton, Cebolinha e Pedro, ambos se recuperam de cirurgia e não voltarão mais nesta temporada. Carlinhos, não foi inscrito na competição. Com essas ausências, Felipe Luiz precisará fazer ajustes no time.
Uma alternativa pode ser fixar Gabigol como a principal referência no ataque. Para substituir Bruno Henrique, Gonzalo Plata pode ganhar chance. No meio, Léo Ortiz e Alan são opções para cobrir a vaga de Pulgar. Agora é com você, torcedor. O que acha dessa final contra o Atlético Mineiro? Como você montaria o time? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. E não esquece de se inscrever no canal e deixar o like para nos ajudar a crescer e trazer cada vez mais conteúdos sobre o Mengão.